como há muita felicidade dos nossos amigos espirituais pela nossa presença. Como a gente percebe o quanto que, do outro lado, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos mentores ficam felizes com a nossa disciplina em virmos juntos aprender nesse momento aqui. Então, que possamos sentir esse abraço espiritual, esse amor espiritual, esse acolhimento espiritual, que cada um aqui presente, encarnados ou desencarnados, está recebendo dessa espiritualidade tão amiga, tão maravilhosa, que nos ama tanto, que torce tanto por nós. Por isso, somos gratos pelo esforço desses nossos queridos mentores e amigos que trabalham para Jesus, que já aprenderam a trabalhar com mais disciplina para Jesus e que zelam, com certeza zelam. Então, vamos orar a Jesus, agradecendo por isso. Vamos colocar nas nossas orações todos que nós carregamos nos nossos corações, os nossos amores, os nossos entes queridos, sejam eles pessoas humanas ou animais, todos eles merecem a nossa oração, o nosso amor. E também, por que não, orar pelos nossos desafetos. Vamos aprender a exercitar também a orar pelos nossos desafetos, aqueles que não são tão simpáticos ainda, porque serão um dia. Vamos orar por todos, irmãos, todos do planeta Terra, todas as criaturas, com o nosso coração envolto nessa energia que é derramada nesse ambiente, pedindo a Deus pelo nosso planeta, pedindo a Deus por todas as criaturas, todas, animais e seres humanos, toda a natureza desse planeta maravilhoso que nos abençoa com tantos recursos. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade na terra como é feito em todo o universo. O pão de cada dia nos dai hoje e perdoa por nossas dívidas, como nós devemos perdoar a todos que nos devem. Não nos deixes cair em más tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Obrigada, Senhor. E hoje nós temos a presença do irmão Flávio Domingues. Seja muito bem-vindo a essa casa, que vai falar para a gente sobre momento de transição. Bem-vindo, uma boa palestra. Obrigado. Quer ficar à vontade, nós estamos juntos. Boa noite a todos. O pessoal do fundão lá me escuta bem, não? Então, se eu precisar falar mais alto, vou ter que conseguir um banquinho aqui, né? Assim eu falo mais alto. A nossa conversa de hoje é bastante oportuna, considerando a realidade que vivemos, particularmente nestes dias, mas que já vivemos há algum tempo. Dois assuntos são recorrentes no meio espírita. O primeiro deles é um desafio particular de cada espírito, é a reforma íntima. O outro assunto que nos desperta muito interesse, a ponto de esgotarmos os livros publicados a respeito, é a transição planetária. Eu digo isso sem nenhuma crítica, porque eu particularmente também me interesso bastante, curioso que sou,
tudo que já foi publicado eu dei um jeitinho de comprar e ler, né? Para tentar entender, numa curiosidade positiva, construtiva, tentar entender o processo em que estamos, posto que essa transição já vem ocorrendo há bastante tempo, e ter uma perspectiva do que nos aguarda. Mas principalmente pensar no preparo que eu estou fazendo para, pelo menos, fazer parte desse processo ainda neste planeta. Eu brinco com os meus colegas lá da Casa Espírita que frequento, que é bem prudente que a gente faça um curso de sobrevivência na selva, porque todos pretendemos continuar na Terra, né, nesse processo, sendo a Terra, então, o planeta de regeneração. Mas, para cobrir qualquer risco, né, como diz a propaganda de uma seguradora, vai que, né? E de repente a gente é designado para um planeta primitivo, aí um cursinho de sobrevivência na selva vai nos ser extremamente útil, né? Bem, brincadeiras à parte, o assunto que eu trouxe hoje é abordado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E eu me fixei basicamente nas mensagens, nas instruções dos Espíritos. Nesse capítulo em particular, o Espírito titular da pasta aqui é Santo Agostinho, né? As mensagens que ali estão são todas vertidas por ele. Não é assunto recente, né? Essas mensagens foram passadas em 1862, né? O que me conforta bastante, porque eu nasci bem depois disso, aí já não me senti tão antigo. E no último item, e vou começar pelo último, Agostinho fala a respeito da progressão dos mundos. Porque quando falamos em transição planetária, normalmente a gente pega a descrição de como o planeta vai, né, que ambiente o planeta vai nos apresentar, e a gente passa a sonhar, né, com esse ambiente que nos é prometido, nos será mais agradável de viver. Né? E os detalhes que nos são trazidos na descrição do planeta de transição, né, são detalhes que nos atraem bastante. Né? É mais ou menos como a criança que aguarda a chegada do Natal ou do aniversário para ganhar o carrinho que lhe foi prometido. Na minha época era assim, hoje em dia o presente é mais sofisticado, né? Mas enfim, aquilo que a gente aguarda, né, e que se transforma no nosso objeto de atenção e desejo. Bem, só que a transição ela se dá em dois planos. Ela se dá no plano moral, que é esse a que nos ligamos, mas ela também se dá no plano material, posto que o nosso planeta também passa por modificações. Basta que a gente consulte o noticiário e a gente vai perceber que de muito tempo para cá nós temos convulsões do planeta, temos erupções vulcânicas em diferentes partes do planeta, temos furacões mais fortes, temos tempestades, né? Passamos recentemente por um quadro aflitivo, aliás estamos passando, né? Os nossos irmãos no Rio Grande do Sul atingidos por uma cheia desproporcional, né? Mas estava lendo a respeito disso e lembrando, felizmente não sou tão antigo assim, mas eu me lembro da cheia de Tubarão de 1974, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, né? Eu era vivo na época, então eu não só ouvi falar, como tinha um colega de trabalho em São Paulo cuja família residia lá. E foi até... Em que pese a notícia ruim, né, que foi o alagamento da cidade de Tubarão, surgiram quadros que foram muito, muito importantes do ponto de vista moral, do ponto de vista da manifestação humana. Trabalhávamos no cartão de crédito, lá no Credit Card, lá em São Paulo, e
A gente conhecia praticamente ninguém daquela organização, porque era um prédio inteiro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Estou bem, eu ainda lembro o nome da avenida, né? E eventualmente a gente se esbarrava nos corredores ou ainda no elevador para chegar no andar em que trabalhávamos. E qual não foi a nossa surpresa quando, depois de noticiado pela imprensa esse evento em Tubarão, e que algumas pessoas souberam que o meu colega de trabalho, ele trabalhava na máquina ao meu lado, éramos operadores de microfilmagem e ele era o operador da segunda máquina. Quando souberam que o meu colega, a família toda dele era de Tubarão. E da angústia e desespero desse rapaz em ter notícias, que veja, eu estou falando de 1974, não tinha celular, não tinha internet, você dependia basicamente das notícias da TV e dos jornais. E um ou outro telefonema de algum parente distante. Né? E esse rapaz praticamente não tinha notícias. Mas o que comoveu foi que, de repente, houve uma enxurrada de gente no nosso setor. Gente que a gente nunca viu mais gordo, até porque muitos eram magros mesmo, trazendo as suas contribuições. Eles sabiam que ele estava tentando conseguir um transporte para vir para cá, para Santa Catarina, e aqui, a partir de Florianópolis, tentar um transporte para chegar em Tubarão. Aí teve gente lá, coisa que até hoje me arrepia, teve gente lá trazendo metade do salário do mês, que pediu autorização para a patroa em casa e para os filhos, para trazer alguma coisa. Ele não podia trazer víveres, roupas, etc. Então o pessoal estava fazendo contribuições em dinheiro. E o mais interessante desse processo é que, quando o pessoal todo se reuniu, eles marcaram um horário, a gente não sabia de nada, e do nada aquela porta abriu e não parava mais de entrar gente. Estava assim, a sala não era tão grande, estava num ponto que a gente tinha que pensar duas vezes antes de respirar fundo para não esbarrar no do lado, né? E aí um dos rapazes que ali estava tomou a liderança do movimento e explicou a esse meu colega qual era a razão deles estarem ali, e que todos estavam orando, rezando, elevando preces, enfim, não importa a forma de manifestação, pela família dele, não só pela família dele, como dos demais habitantes da cidade. E aí todos se deram as mãos, desculpa, tranco um pouco a garganta aqui, porque a emoção, até hoje, né, decorridos aí 50 anos, nossa, como eu estou velho, decorridos 50 anos eu ainda me emociono com a lembrança. Todos nos demos as mãos e rezamos um Pai Nosso, mas, gente, sabe um Pai Nosso assim que vocês, parece que os irmãos da espiritualidade ali estavam nos abençoando e ali transmitindo energia para nós. Praticamente ninguém ao fim da prece estava sem ter lágrimas escorrendo dos olhos. Pois bem, isso foi em 74. 10 anos depois, ou melhor, 9 anos depois, eu já morador de Florianópolis, trabalhava na Telesp, passamos pela enchente de Blumenau em 83. Né? Todos, ou pelo menos boa parte de vocês devem se lembrar, são todos bem mais jovens, eu sei, né? Devem ter visto isso nos livros de história, mas foi algo que também provocou a comoção, não só do nosso estado, mas do país, inclusive de países fora aqui do nosso continente. Né? 84, novamente tivemos a enchente no Vale do Itajaí. Passamos então por esses momentos e percebemos a movimentação que isso causou na humanidade, não toda ela, mas numa boa parcela. Né? Aí vamos pular um pouco mais para frente, em 2004, ou seja, 10 anos, 20 anos depois da enchente de 84, nós recebemos a notícia de que um tsunami aconteceu lá na Indonésia
Esse tsunami ceifou 228 mil e tantas vidas, vamos arredondar para 230, dados da ONU, e deixou 1,7 milhão de pessoas desabrigadas. Vamos pular um pouco mais para frente e vamos, o ano passado, ver os nossos irmãos do Rio Grande do Sul passar por um problema muito sério lá com o Rio Taquari, né? Tendo boa parte deles perdido tudo. E nem bem se recuperaram, agora vemos novamente acontecer esse quadro, que eu duvido que não nos toque o coração. E muitos de nós, que não tivemos uma instrução a respeito, olhamos esses cenários que se repetem e dizemos, puxa, mas como Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Que fato injusto, que sofrimento, que tristeza, enfim, isso nos abala bastante. E, felizmente, a gente tem alguma explicação que a espiritualidade nos trouxe lá atrás, né, em 1800 e Guaraná com rolha, era só rolha, porque Guaraná ainda não tinha, quando os espíritos, e vamos encontrar isso lá na questão 740 do Livro dos Espíritos, a pergunta vem lá, os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Está falando exatamente de situações como as que eu citei aqui. E a resposta da espiritualidade? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Então, pensando nesse drama todo vivenciado, nesses diferentes dramas que eu citei, e que sem dúvida não esgotam os eventos, nem os eventos passados, e temo dizer, nem os eventos futuros, porque a coisa não para aí, né? Nós temos um planeta que está igualmente evoluindo, materialmente evoluindo, e se adequando de uma maneira que nós não temos exatamente condições de entender como e nem quando, né? Imagine se você mora na Islândia, né? E uma bela manhã você vai sair para ir trabalhar e dá uma olhada lá no seu quintal e vê um rasgo no asfalto, um rasgo no piso, e daqui a pouco aquele rasgo começa a jorrar lava. Vocês devem ter visto alguma reportagem a respeito disso, né? Não está fora de questão, né? Então precisamos ter consciência de que almejamos muito a evolução, né? Almejamos muito sair desse mundo de expiações e provas e ingressar no mundo de regeneração, né? Porque nos acenam com condições muito mais confortáveis e favoráveis ao desenvolvimento do espírito. Mas precisamos nos lembrar, essa adequação que a humanidade deve apresentar, ela também afeta o planeta e se adequa fisicamente. Então, é necessário que nós tenhamos consciência disso. E os próprios Espíritos já estão nos dizendo, é uma oportunidade de exercitar a inteligência, né, e de eventualmente evitar os novos problemas, né, e é uma oportunidade ímpar para que nós saiamos de dentro de nós e pratiquemos a caridade. Aliás, eu prometo que eu não vou ler o livro todo, tá? Mas na questão seguinte, inclusive, é perguntado, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? E a resposta, sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes
as causas. Quando eu li isso aqui, eu me lembro que depois da segunda enchente no Vale do Itajaí, a gente trabalhava na Telesc e algumas pessoas se movimentaram e surgiram grupos para tentar ajudar as pessoas que ficaram ilhadas, etc., né? Aqueles de nós que acompanhamos as reportagens que a TV fazia, né? Pudemos ter contato com essa informação. E eu me lembro de ter ouvido de uma pessoa um relato se reportando à época em que o Dr. Blumenau veio com uns imigrantes da Alemanha para fixar residência aqui. E que 2 recomendações foram feitas a ele quando estava de saída da Alemanha. A primeira é que viesse para o Brasil e para este local aqui, para Santa Catarina. A segunda é que tomasse cuidado com os índios, porque a coisa aqui podia se complicar bastante, dada a agressividade desses índios. Pelo menos era a mentalidade que se tinha lá. E para surpresa do Dr. Blumenau, depois que subiram o rio Itajaí, foram começar a fixar, né, as suas residências na região onde se encontra Blumenau atualmente, eles acharam estranho, porque embora os indígenas ali estivessem, os nativos, não houve qualquer tipo de agressão a eles. E um dia, numa conversa lá entre eles, esse relato, volto a dizer, isso é algo que alguém comentou, eu não tenho a fundamentação histórica disso, né? Mas faz sentido. Um dia, numa conversa entre eles, entre o Dr. Blumenau e os demais líderes do povo alemão que ali estavam, com os responsáveis, os chefes dos nativos, né, eles meio que manifestaram um pedido de desculpas por terem invadido a terra deles e se fixado ali. E para surpresa dele e dos demais, o responsável lá, o chefe, o cacique, eu não sei qual era o nome do cargo do cidadão, ele vira para ele e fala: não, mas vocês não invadiram as nossas terras. Aí ninguém entendeu nada. Como assim? A gente vem para todo lado aqui, como é que é, né? E aí o cacique esclareceu: esta terra em que vocês estão pertence às águas. Sutilmente. E você já, o dia que eu ouvi isso, eu comecei a pensar se ao longo da minha vida eu já tinha ouvido algum relato de alguma tribo indígena que foi afligida por uma enchente, por alguma coisa assim, como é tão comum a gente ouvir em relação à nossa civilização. E se alguém puder me ajudar nisso, porque eu não encontrei notícia a respeito. Eu nunca ouvi falar de uma tribo de índios que teve que sair com as suas ocas lá porque as águas tomaram o lugar, porque o morro desceu, enfim, por um acidente qualquer geográfico. Curioso isso, né? Isso é para levar e pensar em casa. Pois bem, falamos do planeta, mas vamos voltar aqui à nossa preocupação e à nossa ansiedade para que nos tornemos habitantes, né, de um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, segundo nos diz Santo Agostinho, ele é um mundo intermediário entre expiações e provas, que é o mundo em que habitamos por nossa necessidade hoje, e o mundo, né, deixa eu ler aqui que a velhice está atrapalhando, e os mundos felizes. Então é um ponto intermediário, né, e que foi chamado de regeneração porque é um tempo, medido talvez em milênios, né, que os espíritos vão ter uma condição da psicosfera do planeta que lhes permite se recuperar dos desgastes e esforços do mundo de provas e expiações dos quais saíram. Tem um detalhezinho nisso, né, em que o Santo Agostinho e os espíritos não colocam para a gente, né, é que essa classificação dos mundos
nos é colocado com as suas características, e a gente começa a olhar, como eu brinquei antes aqui, né? O brinquedo que eu vou ganhar no Natal, e não vejo a hora que o Natal chegue e tal, né? Mas não nos é colocado que é um processo para se chegar lá. Por isso eu coloquei o título da nossa conversa de hoje por momento de transição. Porque a gente está com o pé em cada canoa, literalmente, né? A gente está ainda vivendo expiações e provas, porque é o que a gente precisa, né? E a gente está ansiando pelo mundo de regeneração e sonhando com as características de lá, né? Bom, Agostinho nos diz que, embora, né, o ambiente que vá se viver lá seja um ambiente mais, digamos assim, apetecível, mais agradável, mais acolhedor para o espírito, isso não impede, né? Ele diz aqui, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. E o homem vivenciando essa realidade do mundo de regeneração, ele pode se equivocar, porque ele continua encarnado, ele continua com as necessidades do corpo físico, ele continua ainda com os seus desejos e as suas mazelas. O que muda, e ele coloca aqui, é que não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Então, algumas paixões, algumas características que nós apresentamos e que nos atrapalham a caminhada, deixam de existir, né? Mas aí vem o pulo do gato. Como é que isso acontece, né? A gente faz uma prece lá, o nosso mentor vai lá num cantinho, num painel escuro, aperta um botão, pronto, me modifiquei. Vocês acham que vai ser assim? A gente aprendeu, a natureza não dá saltos, né? Nós precisamos nos modificar, e por isso falei antes, né, da reforma íntima, nós precisamos nos modificar de tal maneira que nós demos a nossa contribuição, né, para que esse mundo de regeneração de fato se implante no planeta. Já que isto não é uma característica do planeta, né? Ninguém vai passar no espaço e olhar para a Terra e está lá um tremendo cartaz no Polo Norte, né? Um luminoso. Aqui agora, mundo de regeneração. Não tem isso, né? Isso é uma característica da humanidade que habita o planeta. Do mesmo jeito que hoje temos a característica, a psicosfera do planeta que precisamos para o nosso progresso. Pois bem, queremos todos estar lá, sem dúvida, né? Eu duvido muito. É como eu chegar para alguém que gosta muito de doce, falar, eu estou com a chave da doceira ali da esquina, né? Que tal se você entrar lá e pode morar lá uns 3 dias e tal, né? O formigão vai dizer, é o paraíso, estou de volta ao paraíso. É mais ou menos assim. Todos nós queremos participar desse momento, desse período de regeneração, porque entendemos que isso é o melhor para nós. Só que, para participar, a gente precisa preencher alguns requisitos. E quando, né, o Agostinho diz aqui, o orgulho não emudece mais o coração, né? Nos tornamos fraternos, né? Nos tornamos caridosos nas nossas ações. As nossas ações refletem o nosso progresso. A gente não faz mais porque a gente leu em algum lugar que devia. A gente não faz mais porque tem alguém lá nos cobrando ou puxando a orelha. A gente não faz mais porque a gente fala, não, eu já aprendi isso aqui, tenho que fazer. Não, a gente simplesmente faz. Esse princípio, essa vivência, essa transformação do ser, né, já habita em nós. Eu costumo dizer que a lei existe para aquele que ainda não é capaz de vivê-la. E quando eu digo isso é porque você tem que lembrar que existe a lei, né? E aí você manifesta ou deixa de manifestar certos comportamentos à luz da lei, né? E veja aí a diferença e a razão do Cristo ter vindo.
Ele não veio, né? Ele veio cumprir a lei e veio mostrar que a lei pode ser vivida, né? Um exemplo muito prático disso é o seguinte: lá pela Idade Média era muito comum, né? O pessoal não tinha televisão, não tinha diversões, tinha uma série de coisas que não existiam nas comunidades. E no dia do descanso da comunidade, eles às vezes costumavam promover fogueiras nas praças, né? E o pessoal se reunia em volta das fogueiras e a diversão deles era jogar gatos vivos no fogo para ver o que acontecia. Você vai dizer, meu, sério? É sério, isso é histórico, né? Como é que você se sentiu ouvindo eu falar isso? Sabe? Não tem cabimento, coisa absurda e tal. Veja que legal, a gente evoluiu de um modelo, porque provavelmente a gente estava lá também, perguntando, não tem um gatinho menor aí, porque diz que os menores pulam mais quando joga no fogo, né? Ou volta um pouquinho no tempo, né? E estamos lá no Coliseu, vendo os cristãos entrarem, as feras sendo soltas, e a gente reclamando com o organizador, escuta, tem leão que vai ficar com fome, está faltando cristão, não dá para pegar mais uns aí, né? Eu faço isso como piada, mas aquela história do, né, quando a gente reclama da vida e diz, eu devo ter jogado pedra na cruz. Olha que de repente você jogou mesmo, né? Então, veja que a gente já evoluiu desse modelo lá de 2000 anos atrás no Coliseu, né? Da Idade Média lá jogando os gatinhos vivos na fogueira, para um modelo em que hoje, falando sobre isso, nos causa mal-estar. E alguém precisou lembrar do mandamento mosaico lá, não matarás? Eu sinceramente não lembrei, né? Quando eu toquei nesse assunto, eu que falei, que já sabia que ia falar, não me senti bem. Eu imagino vocês que ouviram e não sabiam que eu ia falar isso. Então perceba que a gente consegue viver essa lei sem lembrar que existe uma lei. E por que isso? Porque nós nos transformamos. Então quando a gente fala em reforma íntima, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, vai ter pedreiro, tijolo, argamassa, não tem nada disso não, né? Eu tenho que olhar para mim e falar, Flávio, você é um cara legal, né? Podia ser mais bonito, mas foi o que você pôde arranjar, ok. Você tem algumas características interessantes e que já se tornaram construtivas, né? Que é um conjunto pequenininho, né? E tem um conjunto um pouquinho maior, assim, de coisas para serem melhoradas, tá? Pois mas eu não consigo resolver tudo, né? Mas tem algumas características minhas que me chamam a atenção. Os Espíritos nos falam isso, né? Examinai vossas inclinações, né? E aí eu vou pegar desse conjunto, né? Eu vou eleger algumas coisas que são assim, parece que tem um flashzinho de neon em cima, e vou trabalhar essas características, né? Vou mudar do dia para a noite? Não vou. Alguém vai apertar um botão lá, né, do mouse, ou um enter lá e pum, aconteceu? Não. Eu vou lutar contra mim mesmo, contra a minha natureza, né? E por que isso? Estou revivendo esses conceitos que vocês, não vou dizer que vocês estão carecas de saber, porque eu ainda pretendo manter algum aqui. Mas é algo repetitivo? Mas é para a gente lembrar o seguinte, né? Esta transição planetária, para nós, ela vai se tornar realidade na medida em que nós nos modificarmos. Esse é um vestibular, digamos assim, em que a gente tem que chegar lá e dar conta do recado, né? Não dá para levar cola, não tem jeito de burlar o processo, né? Quem estará lá porque já estará pronto para vivenciar aquele ambiente. Imagine que você tenha por hábito consumir uma música popular, assim, um tanto quanto, enfim, que não é tão comum assim, mas não ajuda a evoluir muito, tá? E aí alguém te convida para ir assistir uma peça, uma ópera num teatro, né?
vai se sentir um peixe fora d'água. E a coisa que mais você vai ter naquele momento é vontade de ir embora ou arrumar um travesseiro para dormir. Porque você não se sintoniza com aquele ambiente. Né? Vai acontecer a mesma coisa conosco. Aliás, acontece o tempo todo. Há ambientes que a gente vai e a gente não se sente bem, a gente nunca esteve lá, mas a gente não se sente bem. E há outros ambientes em que a gente vai e não quer mais sair de lá. Então, transporte esse modelo para essa transição planetária. Né? E o grande desafio de cada um de nós é que nós nos conscientizemos disso. Estamos tendo uma oportunidade muito grande de, segundo a espiritualidade, ali no Livro dos Espíritos, em sair de dentro de nós e sermos caridosos com os nossos irmãos. Aquilo que nos choca mais nesse momento é a condição dos nossos irmãos gaúchos, que passam por dificuldades muito grandes e dos quais notícias a gente tem muito pouco. Né? O quadro ainda vai piorar. Infelizmente, a lógica nos diz isso. Né? Muita gente vai ter desaparecido, vai ter desencarnado em função desse processo. Não sabemos quanto e também não nos interessam números, mas sim a consciência dessa realidade. Então, na medida em que podemos contribuir de alguma forma material, façamos isso. E se não pudermos fazer isso, que nas nossas preces, em cada uma das nossas preces, nos lembremos daqueles que foram atingidos e não nos esqueçamos daqueles que estão lá fazendo o trabalho de atendimento, daqueles que deixaram seus lares, famílias, negócios, trabalhos e estão lá dando o seu tempo, doando aquilo que é mais precioso para cada um de nós. Porque se você doar uma camisa, uma calça, uma cesta básica, algum dinheiro, amanhã ou depois você vai ter isso de volta. Quando você doa o seu tempo, ele não volta mais. Então é a coisa mais preciosa que temos. E aí nos lembremos destes que puderam, né? Quisera eu ter disponibilidade para estar lá no meio da lama, lá fazendo alguma coisa, né? Eu não tenho condição de fazer isso e, né, a carcaça aqui também não ajuda mais tanto quanto já ajudou no passado. Sou grato a ela, mas tem que ser realista, né? Mas em cada uma das preces, eu sempre peço à espiritualidade que sejam assistidos aqueles que são afligidos pelo processo e principalmente que sejam assistidos aqueles que lá estão tentando ajudar de alguma maneira, trabalhando em favor do próximo, praticando a fraternidade. E veja, isso é uma oportunidade de Deus, ainda que seja via prece, é uma oportunidade que temos de melhorar um pouco a nós mesmos e nos qualificarmos de forma mais adequada para que a gente possa, sim, almejar estar neste planeta de transição, vivendo todas as oportunidades